Gabriel, uma pergunta que a gente sempre recebe é: como a gente analisa, como a gente acha os ativos, como que a gente chega na estratégia final para alocação na carteira dos clientes? Eu queria que você explicasse para a gente como a gente chega no resultado final ali de escolha dos ativos. Show, Gui. Seguinte, aliás, a gente tem um comitê de alocação, é um comitê que participa alguns convidados externos, né? A gente compra relatórios, casos de análise, a gente convida algumas gestoras parceiras para nos ajudar a conversar sobre isso. A gente usa a triagem também do BTG Pactual, nos ajuda com os relatórios, com opiniões. E nesse comitê de alocação, a gente toma decisões macros onde todos os profissionais da LA precisam seguir. Um ativo para estar na carteira do cliente, ele tem que passar por essa rigorosa análise. Esse comitê ele acontece em 2 formatos. Uma vez por mês, de forma macro, aqueles sábados que a gente trabalha lá das 8 da manhã até a hora que acaba. Até a hora que acaba, e às vezes não termina, às vezes continua no outro dia. O dia começa, só termina no outro dia. Onde a gente destrincha ali parte dos ativos e a gente vai acompanhando isso semanalmente, né, nas nossas reuniões, para poder entender se mudou alguma coisa ou não. E aí, quando a gente fala de ativos, tem vários ativos que a gente analisa no comitê. Falando de renda fixa, especialmente, né? Renda fixa, o principal risco é o risco de crédito. Na nossa opinião, não compensa tomar um risco de crédito tão alto para ter uma melhor taxa, né? E como que a gente faz a análise de um ativo de risco de crédito? Primeira coisa que a gente olha, primeira coisa de fato, é a estrutura de capital da empresa. Então, qual que é a relação dessa empresa com a dívida, o caixa versus a dívida, né? Outro ponto que a gente olha de forma bem no micro, ainda em estrutura de capital, é a dívida de curto prazo, né? Como que estão as amortizações, né? Qual que é a capacidade dessa empresa de capitalizar no mercado, né? Depois que a gente olha essa estrutura de capital, a gente vai fazer uma análise mais no micro ali, de qual que é a estrutura societária dessa empresa. É bom entender quem são os sócios, né? E principalmente, né, qual é o nível de comprometimento dos sócios com a empresa. Um terceiro ponto que é importante, que são as garantias. Você só trabalha com ativos que têm garantias? Não, tem ativos que a gente trabalha que não tem garantia, porém tem que ter uma estrutura de capital que a gente confia. Então, um seguro-fiança é uma boa garantia. Então, você tem ali ativos de renda fixa, por exemplo, que você tem por trás ali garantias de imobilizado. Então, qual que é o nível de deságio dos imóveis que foram colocados ali como garantia? É possível? Tem liquidez? Depois disso, a gente analisa o setor. Então, qual que é a margem desse setor? Aí a gente vai para a análise mais do negócio em si. Qual que é a margem desse setor? Qual que é o market share? Qual que é a capacidade da empresa perder mercado? Algo que pode acontecer. E aí a gente também vai para uma estrutura de risco jurídico e de risco de alavancagem como um todo. A gente olha as outras dívidas da empresa, né? Tenta olhar ali o que a gente chama de cláusulas de antecipação, né? Dos famosos covenants, que é onde a gente consegue enxergar se essa dívida pode ser antecipada num formato ou em outro, né? Se for, qual que é o impacto? Exatamente. Então, renda fixa é bem difícil, às vezes passa um ativo bom, a gente não entra porque a gente não teve segurança e depois até a gente fala, podia ter entrado. Podia ter entrado, mas a gente não conseguiu estudar e é um risco muito importante para nós, porque pode afetar toda a nossa base. Então, muitas vezes a gente é muito mais conservador que os nossos clientes nisso. Renda fixa é assim, mas a gente faz uma análise rigorosa de fundos também, olhando histórico, olhando a capacidade do gestor de desenvolver aquele papel, olhando constância, né? Então, histórico do fundo, constância, né? Volatilidade, Sharpe, acho que a gente olha bastante coisa que é legal dizer. Um tipo de fundo que os nossos clientes sempre pedem, os fundos de liquidez. Qual que é o melhor fundo de liquidez? Que tem entregado, tem tido constância? A gente tem lá os top 5 funds, os top funds de fundos de liquidez, que os nossos clientes sabem quais são, a gente cuida disso, faz um trabalho ali bem criterioso para fazer essas análises, né? Então, o trabalho desse comitê é mapear esses ativos e enxugar o risco, ou conhecer os riscos que envolvem, e depois que a gente faz todas essas observações técnicas sobre o ativo, a gente faz a análise de custo de oportunidade. Ou seja, eu tenho o título público como referência. A alocação em qualquer ativo de renda fixa, ele parte de uma comparação com o título público. Perfeito. Então, qual que é o spread desse ativo com o título público? Eu tenho um título pré-fixado que me paga 15% ao ano isento de imposto de renda. Ele me rende quanto a mais
em relação ao título público para compensar ou tomar esse risco. Então, volta a fazer uma pergunta que a gente sempre faz. Eu vou comprar uma NTNB 2045 IPCA mais 7,5 ou eu vou comprar um título da Petrobras, vencimento em 2035, IPCA mais 7,5 só porque isente de imposto de renda? Eu tenho uma desconfiança de que a Petrobras pode ter um problema, uma empresa estatal, enfim. Essa relação entre risco e retorno, que a gente chama de assimetria, é um outro passo. Porque às vezes eu tenho um bom ativo, Guilherme, de uma boa empresa, com uma boa garantia, mas o retorno que ela me traz, às vezes não tem um prêmio que compense aí para esses ativos, e a gente Perfeito. vê muito isso. Né? Então, eu acho que sobre o comitê de alocação é isso, é assim que a gente faz essa análise de forma bem superficial. A gente tem um projeto de gravar e ter isso disponível para os nossos clientes. Né? Nas reuniões mensais a gente detalha para os clientes o que a gente olhou naquele ativo. Né? E tem projetos aí mais para frente onde os nossos clientes vão poder acompanhar um pouco mais no micro aí, cada análise. E aí só uma observação. Sei lá, o mercado tem o quê? 1.000, 2.000 ativos. A gente tem pouco mais de 25 ativos aprovados no nosso comitê. Né? Então, de fato, o cliente da LIA, A gente dorme tranquilo com as alocações que a gente faz. Isso é o mais importante. Exatamente. Né? E aí, se você quiser conhecer um pouco mais de como que a gente faz a seleção, de quais são esses ativos que a gente selecionou, né? É o nosso trabalho. Você sabe que eu sou um pouco crítico àquela ideia de aprenda a investir e tome suas decisões. Eu não tomo minha decisão sozinha. A gente toma no comitê, então, porque o cliente tem que tomar sozinho. Então, eu não tomo nossas decisões sozinho. A LIA não toma as decisões pelos clientes sozinha. A gente convida pessoas com opiniões diferentes, né? E acho que não é o papel do investidor. Acho que você precisa se dedicar um bom tempo e mesmo assim ainda ter dúvida. A dúvida e o medo... É o colchão, o conforto. A dúvida e o medo é um ato de sabedoria. Tá? Pessoas que têm muita confiança, corre delas, gente. Corre delas. Valeu, Gabriel. Obrigado. Abraço.